O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar e está chegando o podcast da Cautiopédia, edição de número 23, o número mágico. Antes da gente começar as gravações aqui, estávamos falando que é o programa Michael Jordan, mas fica calmo que não será Last Dance. Se depender de mim e se depender dos meus amigos, tenho certeza que não será. Também falamos que é o programa 23, que pode ser um programa Materazzi. Vamos ver se alguém vai dar uma voadora, uma cabeçada, se vai haver agressões, xingamentos verbais. Aí sim poderia falar que é um programa Materazzi, mas o programa de número 23 vem trazendo o que aconteceu no primeiro turno, né, do campeonato italiano. A gente chega na metade, já temos um campeão de inverno. Eu particularmente acho uma baboseira, mas a gente pode falar aqui do campeão de inverno. É um título que não serve para absolutamente nada, se é que é um título, né? A gente vai fazer as seleções, a gente vai trazer... A gente não, né? A gente não, porque eu me coloquei fora dessa. Nelson e Caio trarão suas seleções do primeiro turno do campeonato. Já adianto que não concordaram muito. Temos aí alguns nomes em comum nas duas seleções, mas já adianto que teremos aí argumentações. Cada um mostrará por que eles escolheram seus jogadores, 6 diferenças nas seleções deles. É bom falar também que a Copa Itália tem suas semifinais definidas. O último jogo, a gente está gravando no dia 11 de janeiro, o último jogo das quartas de final entre o Juventus e Frosinone. A Juventus deu uma sapatada de 4-0 para cima do Frosinone e com isso decretou as semifinais da Copa Itália. De um lado teremos Atalanta e Fiorentina, do outro Lazio e Juventus. Boas semifinais, hein? Falaremos sobre isso também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. Feliz ano novo, né, Caio? Como diria um certo pastor, já estava com saudade dos seus rabos. Com todo respeito, é claro, né? Evidentemente apenas uma forma carinhosa de falar que estava com saudade de gravar com os senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Feliz ano novo. Olá a todos, feliz ano novo para vocês, para nós que somos do Napoli, talvez nem tanto, mas assim, a única certeza é que enquanto durar essa edição 23 do podcast da Cautiopédia, o Napoli não contratará ninguém e ainda poderá perder mais 2, 3 jogadores, porque bem, é assim e tem sido muito difícil, já podemos até... Talvez nessa edição ou nas próximas dizer o Napoli como carta fora do baralho. Era uma coisa que eu ia puxar, bom que você falou, porque metade do campeonato, Nelson, dá pra dizer que a gente tem algumas definições, e aí correndo o risco de ser redundante e até de fazer um cacófago, mesmo que as decisões não sejam tão decididas assim, mesmo que as definições não sejam tão definitivas, mas acho que dá pra gente concordar com o Caio, pelo menos dentre essas definições que a gente já teve até aqui, até a metade do campeonato, temos essa que o Napoli é claramente uma carta fora do baralho do título. Isso aí, esse baralho aí já foi zunido, né? Esse aí já nem existe mais. Mas acho que já dá pra gente cravar também que é uma carta fora do baralho de Liga dos Campeões, né, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo. Assim, por futebol, o Napoli não joga no Champions League do próxima temporada de jeito nenhum. Mas, assim, só tem 5 pontos de diferença, né, entre a Fiorentina. Essa briga por Champions League, ela tá por vagas europeias, né, de maneira geral. Tá uma briga muito, muito forte, né? A gente tem uma distância de apenas 8 pontos, né, entre a Fiorentina, que é a quarta colocada, e o Monza, que é o 11º, né? Então,
tá uma briga de foice no escuro aí, né? Então a gente vai acabar falando um pouco sobre isso também, conforme a gente for falando sobre a temporada. Mas o Napoli pode ser que caia no colo, né? Tá uma disputa muito grande aí. Por futebol não jogará. Bom ponto. Nem sempre o merecimento assim, reflete na tabela, né? Nem merecimento. Tem um ponto. Tem que rezar para a quinta vaga cair do céu, quem sabe, porque nesse momento talvez o Napoli não jogue nem mesmo o melhor futebol da campanha. Então, complica. Vamos falar então das nossas seleções, das suas seleções do primeiro turno. Eu vou começar com você, Caio. Passa os 11, assim, nome e clube. Não precisa falar a formação tática não, tá? A gente não é tão exigente assim não. Mas quem foram os 11 melhores jogadores da Série A nesse primeiro turno, Caio? E assim que você terminar, Nelson, você já passa a sua. E aí depois, round one fight, vocês decidem aí argumentar sobre por que vocês acham que fulano é melhor que ciclano, por que Beltrano não deveria estar na seleção. Um Materazzi Lentini, já edição 23, tem um Materazzi Lentini, já começa ali no cara ou coroa, quem sabe? Pô, vamos lá. Com vocês, pode começar, cara. Não farei isso com o Nelson, mas dito isso, eu faço minhas seleções com ordem tática e assim, eu às vezes procuro assim distribuir mais vagas assim a quem não é costumeiramente citado nas seleções, coisa e tal. E aí às vezes assim, os jovens chamariam de hipster, né? Você é o hipster das seleções. Isso. Exatamente, eu sempre procuro fugir do negócio. É assim nas seleções da Cautiopédia de final de ano tradicionais, é assim com outras também. E eu fiz um 3-4-3 assim, com o Di Gregório no gol, Di Gregório do Monza, o trio de zaga com o Gatti da Juventus, o Calafiori do Bolonha e o Buongiorno do Torino. No meio, 4 meio-campistas com Çalhanoğlu da Inter, Gudmundsson do Genoa, Koopmeiners da Atalanta e Sule do Frosinone. E um trio de ataque com Zirkzee do Bolonha, Lautaro Martinez da Inter e o Chiesa da Juventus. Se eu tivesse que escolher um técnico, como não vem ao caso, eu escolheria o Allegri. Mas não vem ao caso, então isso aí é para depois. Bola é tua, Nelson. Canta a sua aí. Comecei com o Di Gregório do Monza. Na minha defesa também é uma defesa com 3 zagueiros, né? É o Bremer da Juventus, o Acerbi da Inter e o Calafiori do Bolonha. Depois a gente vem com o Pulisic do Milan. O Pulisic, tá? Esse negócio de Pulisic tá errado. Já vou falar logo assim. Bonaventura da Fiorentina, o Çalhanoğlu da Inter, Gudmundsson do Genoa, Di Marco da Inter. E no ataque, a dupla da Inter, né? Lautaro e Thuram. De técnico, eu acho que iria de Simone Inzaghi mesmo. Acho que apesar de já entrando na discussão, né? Acho que embora o Allegri tenha conseguido fazer a Juventus manter ali uma distância muito, muito curta para a Inter, mesmo com o futebol bem inferior ao da Inter, eu acho que o fato de a Juventus não ter jogado, principalmente nas 15 primeiras rodadas, tem até melhorado nos últimos jogos, né? Eu acho que o fato de a Juventus não ter desempenhado tão bem assim depõe contra o Allegri numa escolha minha. Então, seguinte, a gente tem 5 nomes compartilhados, né? 5 nomes em que ambos concordaram que mereciam estar na seleção. Não quero falar sobre esses 5 nomes, porque se vocês concordaram, não tem nem a menor graça, né? Esses 5 nomes são o Di Gregório, o Calafiori, o Çalhanoğlu, o Gudmundsson e o Lautaro. Se os senhores quiserem falar desses 5 na hora que a gente estiver falando sobre o primeiro turno, sobre a tabela, sobre como terminou a tabela, estão liberados. Mas agora, ó, deixa eles de lado, porque eu quero o fight, eu não gosto muito desse raio-x ou 1 contra 1, porque comparar jogadores tem que ter contextos muito favoráveis, né? Não adianta você pegar assim, zagueiro e zagueiro, aí compara e geralmente não funciona. Mas vamos por partes então, pela defesa, porque a defesa do Caio, e aí como eu já falei, excluindo o Calafiori, o Caio teria Gatti e o Buongiorno. E o Nelson teria Bremer e Acerbi.
Caio, vende seu peixe aí. Bom, no caso do Buongiorno, ele é um zagueiro de eficiência ofensiva, eficiência no jogo aéreo, que tem gerado boas partidas pelo Torino. E o Torino talvez, em termos coletivos, não funcione muito por conta da sua irregularidade no ataque, mas é a quarta melhor defesa do campeonato. E o Buongiorno funciona num sistema que, teoricamente, tem jogadores de menos, entre aspas, cacife em relação à Inter, em relação à Juventus e até mesmo em relação ao Bolonha, que são os únicos que têm uma defesa melhor que a do Toro nessa temporada. E em relação, até já me estendendo para preferência pelo Gatti em relação ao Bremer, o Gatti tem funcionado melhor para mim fora da área, tem funcionado melhor para mim em relação aos combates defensivos e até mesmo ofensivos, considerando que muitas vezes ele está lá no ataque fazendo jogadas e tudo mais. É bem verdade que assim há uma permissividade também dele com um jogo mais combativo, com um jogo mais de força e tudo mais. Eu até brinco que ele é um Chiellini com vidro elétrico, mas assim, nesse caso, eu acredito que o Gatti foi mais participativo em relação ao Bremer. E o Buongiorno, para mim, é o exemplo dessa defesa do Torino que talvez merecesse ser melhor valorizada pelos bons sistemas de defesa do Ivan Juric. O problema é na hora de fazer gol. Tua vez, Nelson. Defenda Bremer e Acerbi. No caso do Bremer, eu fiquei entre o Bremer e o Gatti, mas o fato de o Gatti ter feito gols importantes, para mim, pesaria muito a favor dele. Só que tem essa questão estilística, né? O Gatti não é um zagueiro que joga bonito de forma alguma. É um cara que, inclusive, como o Caio até mencionou, existe alguma permissividade até da arbitragem em relação a ele. Poderia ter recebido mais cartões amarelos, ter mais faltas em sua conta, né? O Bremer não, já é um zagueiro bem limpo, né? Então, eu acho que ele consegue, mesmo aparecendo menos, ter uma temporada melhor do que a do Gatti. O Gatti é um cara que tem se destacado até mais pelo que ele tem feito no campo ofensivo, né? E no caso do Acerbi, eu acho que fica difícil a gente não colocar um zagueiro da Inter, né? A Inter tomou apenas 9 gols. É o único time da Série A que não chegou a 2 dígitos de gols sofridos na temporada até o momento, né? Na Série A. Então tem a melhor defesa e dentre os jogadores da defesa da Inter, o Acerbi é o cara que tem jogado com mais frequência. O Bastoni se machucou durante um tempinho, ficou um tempo fora. No lado direito, o Darmian e o Pavard deram uma alternada, até o Bissek jogou um pouco. Quando o Acerbi foi sacado, entrou o De Vrij, né? Também entrou bem, mas o Acerbi ele tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira dele, né? Ele já é um cara veterano. E até uma das mostras, uma das provas, né, de que ele tem feito uma boa temporada é que, mesmo sendo veterano e tendo participado desse último período da Itália, que a Itália não foi para a Copa do Mundo, ele tem sido mantido na seleção. Tem jogado na seleção italiana. Então, para mim, dos zagueiros da Inter dessa temporada, é o cara mais regular. Sem contar que pegar essa fase da Itália agora como defensor é muito complicado, porque, como a gente sabe, nomes muito pesados deixaram a seleção recentemente, então não só você tem que estar na ponta dos cascos tecnicamente, como você ainda pega um vácuo um tanto quanto ingrato ali. Vou começar no meio campo com você, Nelson, agora, para dar uma alternada. O Çalhanoğlu e o Gudmundsson são unanimidade entre vocês dois, então eu queria que você falasse sobre o Pulisic. Cuidado com a pronúncia aí, galera, senão o Nelson fica bravo. O Pulisic, o Jack Bonaventura, né? Nosso querido Giacomo Bonaventura, e o Di Marco. Então, para mim, o Pulisic, a questão é que ele é muito influente no jogo do Milan, né? Inclusive, até quando o Rafael Leão ficou fora, ele tem conseguido ser uma alternativa no lado inverso, né, ao Leão. Então, uma prova disso é que ele já tem 6 gols, né, na Série A. Também tem um número de assistências interessante, eu não tenho isso aqui agora de cabeça, mas muito participativo, né?
no jogo do Milan. Do outro lado, Di Marco, para mim, é o melhor lateral esquerdo tá em atividade na Itália, nos melhores do mundo. Fez um gol do meio campo, simplesmente, e também é muito ativo dentro do jogo da Inter. E tipo, eu acho que fica difícil também a gente desconsiderar. E no caso o Bonaventura, porque dentre os jogadores de meio, jogadores centrais, né, até algumas outras seleções que foram feitas na temporada colocaram o Arthur, né, o Arthur Melo, que tem até jogado bem de fato, mas assim, entre o Arthur e o Bonaventura, eu acho que é muito complicado você não entender em relação aos dois qual é o peso do Bonaventura no jogo da Fiorentina. É um cara muito dinâmico, também, principalmente no início da temporada, participando muito em número de gols, né? Chegou a fazer 6 gols, voltou a ser convocado para a seleção italiana. Então, para mim, é o nome da Fiorentina na temporada, até porque o Nico Gonzalez tem passado por alguns problemas de lesão, né? Então, quando a Fiorentina tem tido dificuldade de ter jogadores de frente, né? Os seus camisas 9 não têm feito muitos gols, né? O Nzola pode até ser negociado agora, o Beltrán ainda está se adaptando ao futebol italiano, até o Kouamé, né, tem sido utilizado de vez em quando por ali. Então a Fiorentina, mesmo com esse monte de dificuldade de fazer gol, tá na quarta posição, e eu acho que isso se deve muito ao Bonaventura. Então, para mim, ele é muito influente no jogo do time do Vicenzo italiano. E ele até deu uma caidinha recentemente, mas eu me lembro que assim, os primeiros, não sei, umas 7, 8 rodadas, as primeiras do campeonato, muito bem, voando. Bonaventura estava sendo determinante. E só um pequeno parêntese aqui, citou 2 jogadores que passaram um período considerável lesionados, né? O Nico, da Fiorentina, e o Rafael Leão no Milan. Para vocês verem a sorte desse que vos fala. Era a minha dupla de ataque no Fantasy, por isso que dei uma leve caída no Fantasy, mas aqui não trabalhamos com desculpas. Vamos trabalhar forte para recuperar isso aí lá no Fantasy. Ainda tô ali nas cabeças, embora a distância para a liderança tenha aumentado um pouco. Caio, você completou o seu meio campo? A Copa Cautiopédia vai recuperar isso. A Copa Cautiopédia vai recuperar quem está atrás e fazer o possível para tirar pelo menos um título do já campeão Otávio Índio Rodrigues. Otávio Índio Rodrigues praticamente já... Ele é o famoso campeão de inverno. E um abraço para você, Otávio, mas isso não vale de nada. Caio, você completou o seu meio campo com o Koop Miners, da Atalanta, e o Solé do Frosinone. Venda seu peixe mais uma vez. Bom, no caso do Koop Miners, eu acredito que ele seja o jogador mais participativo de um dos melhores ataques do campeonato. Atalanta é o 4º melhor ataque do campeonato com 30 gols e no fim das contas ele participou de 7 deles ao longo do campeonato. É uma tendência muito boa de alguém que é muito participativo em diversas funções de meio campo, em diversas alternâncias de sistema que o Gasperini tem imposto a esse time. É bem verdade que o ataque talvez não é tão prolífico quanto foi em outros tempos, mas a Atalanta tem produzido bem, tem produzido de maneira interessante. Se dosasse melhor a relação com as lesões, a relação com até mesmo o turnover entre jogadores, para falar um termo mais italiano, a rotação, poderia até se sair melhor e não à toa está viva na disputa pela Champions League. E para mim o Koop Miners é o melhor jogador desse time no momento. E o Solé, para mim, eu até fiquei meio na dúvida, porque eu não sabia se eu colocava ele no ataque, se eu colocava ele no meio, mas eu acho que o Solé foi vital nesse primeiro turno, porque ele foi o grande jogador da grande surpresa do campeonato até aqui, porque se a gente pegar lá atrás, a nossa edição de pré-campeonato, que a gente falou do Frosinone, se falou muito mal, que não sei o que, tal, que não era um time pronto e que o Di Francesco também não era de confiança naquele momento, o Frosinone conseguiu fazer um campeonato interessante até aqui, com partidas competitivas, com jogos interessantes, e o Solé foi parte disso.
O Sule conseguiu produzir um bom número de gols, conseguiu participar bastante disso e se tornou um titular absoluto ali naquela parte do ataque. Primeiro por ser multifuncional, porque ele já teve momento que ele jogou de centroavante, momento que ele jogou por dentro ali no meio, momento que ele jogou na esquerda e na direita. E segundo porque a onipresença nos ataques foi o caminho com um ataque que rodou bastante. Você vê, passou o Ibrahimovic, passou o Caso, passou o Caio Jorge, o Khedira, teve a lesão do Haroui, que foi um momento importante que o Frosinone soube se virar. Então tem esse aspecto, né? Teve o Renier em campo também, e nesse aspecto, para mim, o Sule merecia uma posição de destaque. Até porque, como você falou, olha a quantidade de nomes que você citou que foram rodando, entrando, saindo, altos e baixos, e o Sule eu concordo com você que, dentre toda dessa galera aí, merece destaque. A gente vai pro ataque agora, então. Lautaro Martinez, uma unanimidade. Se eu fizesse minha seleção também estaria lá. Vi uma estatística muito interessante essa semana que ele tem a melhor conversão entre chutes no alvo e chutes, né? O que eu quero dizer com isso? Quando ele chuta, vai na casinha, vai ali no alvo, a melhor taxa. Às vezes o goleiro pega, beleza, não necessariamente se converte em gol, mas a mira tá calibrada e o Lautaro tá começando a ficar difícil de falar, né? Uma temporada muito acima do Lautaro. Mas aí, Caio, você colocou o Zirkzee do Bolonha e o Chiesa da Juventus. Fale um pouco mais sobre os dois, acho que principalmente do Zirkzee, né? Porque o Chiesa, quem acompanha um pouco mais o campeonato, quem acompanha competições europeias, quem acompanha a seleção italiana, já vai saber mais do Chiesa. Então, assim, você pode até falar um pouco da temporada do Chiesa, mas acho que o que chama mais atenção aí é o Zirkzee mesmo, né? Sim, na verdade eu já acho que o Chiesa até merecia mais atenção em relação ao Zirkzee por um motivo. O Chiesa teve aquelas lesões nas temporadas anteriores, que passou um tempão fora, você teve o tempo de recuperação, o tempo foi muito longo, por sinal, e eu acho que no meio desse processo de recuperação, com uma lesão tão difícil quanto a lesão de joelho, você voltar ao mesmo, ou até melhor, é difícil. E o Chiesa voltou muito bem, carregando bola como fazia nos velhos tempos, com uma movimentação muito boa, criando jogadas, dando passe para gol e fazendo os seus também. E eu acho até que dos nomes de ataque da Juventus, até mesmo em relação ao Vlahovic, ao momento maravilhoso que o Yildiz vem tido no ataque juventino, eu achei ele o melhor de todos no momento. Mas quanto ao Zirkzee, eu acho que é a ascensão e a afirmação dele, que no começo teve alguns momentos ali no Bayern, calcado de jogador de lado, aí foi pro Parma, não deu muito certo. Esse momento no Bolonha foi uma aposta. Ele e o Calafiori são os exemplos de como o Bolonha tem se dado bem, muito pelo trabalho do Giovanni Sartori ali no Bolonha, que ele aposta muito em jogadores jovens. E o Thiago Motta compra essa ideia, que tem feito o Zirkzee fazer um bom número de gols, participar destes gols, porque não é só de fazer gols que vive o Zirkzee, já são 9 ao todo entre gols e assistências, 7 gols, 2 assistências. São números muito bons para o jovem holandês. E nesse aspecto, eu creio que assim, ele foi a grande surpresa, que a gente esperava muito mais de outros nomes da lista, de repente de um Giroud, de repente de uma temporada tão irregular do Osimhen por conta de lesões, etc., de outros nomes. Eu acho que o Zirkzee merecia ser bem tratado com relação a isso. Desse carinho de estar na seleção. Tô contigo. E é engraçado, você que é um pouco mais jovem do que eu, muito provavelmente você é da geração de highlight. Não tô falando de você não, tá, Caio? Quem tá escutando a gente. Você geralmente você muito provavelmente é da geração de highlights, de cortes. O Zirkzee também dá isso, hein? Porque ele puxa uns dribles no meio do nada e tira ali um coelho da cartola. Então,
Ele tem dessa experiência, porque assim, ele teve momentos ali no Bayern até que foi calcado como jogador de lado, mas assim, a competição até ali no Bayern era muito injusta para ele, e mesmo no Parma ele demorou um pouco a sair, o time caiu tal, aí o Bolonha, mesmo com o histórico em rival, que assim, Parma e Bolonha tem lá sua rivalidade da Emília-Romanha, resolveu apostar, bancar, e aí ele, diga-se, ele entrou num contexto difícil. Não era fácil para alguém nesse Bolonha substituir o Arnautovic. Ele substituiu até melhor o Arnautovic. Sim, e com alegria nas pernas. Nelson Oliveira, quem sobrou para falar de todas as duas seleções foi Marcos Thuram. Não sei se existe alguma premiação de melhor contratação, né? Melhor novato na Série A, alguma coisa assim. Mas acho que daria para colocar ele também numa briga assim, né, Nelson? Exatamente, para mim é a melhor contratação da temporada, né? Até por ter sido feito a custo zero. E o Thuram, ele tem simplesmente 7 gols e 9 participações, né? Em gols na temporada. Entre assistências, pênaltis sofridos, chutes na trave que depois sobram, enfim. Então, para mim, assim, na competição com o Zirkzee, ficaria difícil. Se o meu ataque tivesse 3, com certeza o Zirkzee estaria lá. Mas, fazendo um ataque com 2 nomes, para mim o Thuram não pode ficar de fora, porque ele é muito influente pro jogo da Inter, embora quando o Lautaro tenha ficado de fora nessas 2 rodadas anteriores ao jogo do Verona, ele teve um pouco mais de dificuldade. Só que aí também tem uma outra questão, é que a Inter não tem atacantes reservas confiáveis, né? A gente falou do Arnautovic agora. O Arnautovic na Inter não disse muito a que veio ainda, e o Alexis Sanchez idem, né? Então o Thuram tá tendo que jogar sempre, praticamente. Então já tá havendo até um certo desgaste físico, e isso atrapalha também o rendimento dele, né? Então a Inter parece que não vai contratar um atacante nesse mercado, talvez só se o Alexis Sanchez acabar saindo, mas eu acho que isso pode comprometer, né? A gente pode até vir a falar. A Inter tem um mês muito complicado agora, tem um calendário com Fiorentina, Roma, Juventus, jogo de Champions League, depois Atalanta, tudo isso meio encalacrado aí, e provavelmente ela vai ter que disputar parte desse calendário atrás da Juventus na tabela, porque ela vai sair para jogar a Supercopa e vai ter um jogo a menos da Série A. Nessa, a Juventus, vencendo o jogo que ela vai fazer, vai ficar à frente da Inter, pelo menos até a Inter enfim, né, ter um confronto direto no meio do caminho, né, no dia 4 de fevereiro. Pode ser que a Inter retome, caso a Juventus a ultrapasse, porém vai ficar naquilo ali, né? Então, psicologicamente para a Inter pode ser complicado, e sem atacantes de relevo no banco que possam de fato acrescentar ao time, pode ficar complicado. Os famosos mind games nessa situação aí que a Inter vai se colocar. Mind games mundialmente famosos por José Mourinho. Vamos falar de José Mourinho. A gente não vai passar por todos os times, até porque, pelo amor, né? Muita gente, pouco tempo. Mas a gente vai dar uma dividida nos pelotões, porque, como eu falei no comecinho do programa, já dá para ter algumas definições e dá para ver uma divisão ali. Então acho que a gente pode falar desse primeiro pelotão, Nelson, com Inter, Juventus e Milan, embora o Milan ele esteja nesse primeiro pelotão muito mais por uma questão de diferença de pontos em relação ao quarto colocado do que propriamente pela proximidade aos segundos, né? Não gosto de usar a palavra limbo, né? Porque, é uma terceira colocação e tá ali na briga, tá bem. Mas é mais ou menos esse o cenário do Milan, né? Ele vai estar nesse primeiro pelotão muito mais porque se desgarrou do resto, né? Tá mais para um pelotão Inter, Juventus e um pelotão Milan sozinho, né? Porque o Milan tem 7 pontos a menos que a Juventus e 6 a mais que a Fiorentina, né? Então acho que tá mais por aí. O famoso bloco do eu sozinho, né? Exatamente. Carnaval tá chegando aí, então acho que o Milan já pode sair com essa fantasia. E o Stefano Pioli também talvez precise sair com essa fantasia, ele tá meio isolado por lá. Mas enfim, é isso, né? O Milan tá bem encaminhado a vaga pra Champions League, né, eu acho. Mas para título vai precisar de derrapadas que Inter e Juventus não
não tem dado, né, cara? Cada um perdeu uma vez, né? A média de pontos de Inter e Juventus está entre as melhores da história, né? Então são times que estão conseguindo fazer, fizeram um primeiro turno dentre os melhores da história da Série A, né? Então a disputa pelo Scudetto está de altíssimo nível, estilos diferentes, né? Uma Inter um pouco mais espetacular no ataque, apesar da solidez na defesa, uma Juventus que agora parece que está encontrando um futebol melhor, né? A gente vê a Juventus, olha, na Copa Itália, né? A gente vai falar um pouco de Copa, mas colocou 6 na Salernitana, 4 no Frosinone. Isso aí pro Allegri é praticamente motivo para ele se demitir, né? Mas enfim, tem jogado melhor, né, na Série A também. Então o Yildiz, que entrou bem no time, o Chiesa voltando, o Vlahovic agora fisicamente melhor, fazendo gol, Milik também pode ganhar um certo gás aí com a tripleta que ele fez sobre o Frosinone. Então, para Inter eu acho isso uma péssima notícia, porque é o momento de melhor futebol da Juventus, e agora a Inter vai ter essa sequência complicada que eu mencionei há pouco, né? E a Inter, para ter um pouco mais de folga, deveria ter conseguido estabelecer uma distância maior, né, na tabela, e não conseguiu. Então eu acho que esse retorno para a Inter deve ser bem mais complicado. Eu acho que a Juventus aparece bem e com boas possibilidades de conseguir até obter um pouco de favoritismo na briga. Caio, eu vou te passar o segundo pelotão, mas já é uma pergunta. Onde acaba esse segundo pelotão? Porque a gente brincou no comecinho que isso aqui poderia ser a edição Materazzi do podcast da Couchpedia. Aqui é onde a porrada tá comendo. Aqui é a zona Materazzi do campeonato, porque a gente tem a Fiorentina em quarto, Bolonha em quinto, seguido por Atalanta, Lazio, Roma, Napoli, Torino e Monza. A diferença de pontos de toda essa galera que eu falei aí, da Fiorentina, que é a quarta colocada, com 33, e do Monza, que é o 11º colocado com 25, é de 8 pontos. Então, assim, eu queria saber se o pelotão acaba aí no Monza mesmo, acaba antes, como é que tá... Não é exatamente a zona da confusão que o Luxemburgo gosta, né? A zona da confusão que o Luxemburgo gosta de falar é a confusão lá de baixo, mas é uma zona bem confusa também, essa zona do campeonato italiano, né, Caio? Entre o quarto e o 11º colocado. É até difícil dizer, porque, de certa forma, em algum momento desse primeiro turno é difícil você arrumar uma equipe confiável até o fim, porque todas você tem algum ponto ali. Eu acho que entre o Fiorentina e o Monza todo mundo tem chance. Eu até brinquei com o Napoli meio carta fora do baralho, mas assim, é mais pelo que está jogando. Vou chegar lá, calma. Pelo que não mas, está jogando. Assim, pelo que não está jogando, porque assim, se você for parar para pensar, Fiorentina, às vezes ela é capaz de jogos que entrega pontos bestas, como a derrota para o Sassuolo no fim de semana, em que você tem uma sequência de resultados e de repente tropeça. O Bolonha, você talvez pense um pouco assim, com relação ao elenco, com relação a peças de reposição e tudo mais, embora assim, na prática não vá perder ninguém, mas que assim, você sempre pensa assim, em gente que possa mudar o jogo vindo do banco, coisa e tal. Que na Atalanta, sim, na Atalanta já tem um pouquinho mais, teoricamente, em elenco, a Atalanta seria mais confiável até que Fiorentina e Bolonha, mas que em resultados tem sido um pouco irregular. A Lazio não tem jogado bola para isso, até tem sido uma equipe meio tímida em relação a forças ofensivas que tem os times do Sarri, e até em relação também ao time que foi vice-campeão na temporada passada. Eu esperava um pouco mais da Lazio assim, em desempenho. Tá melhorando, é verdade, porque o nível anterior também, para piorar era difícil, para piorar só no nível Napoli. E nesse aspecto, até com relação de repente a essa classificação no derby na Copa, pode dar um gás maior. Até com relação a isso, talvez as semis da Copa deem uma outra roupagem para esses dois confrontos déjà vu, no caso, Lazio e Juventus, que se enfrentaram várias vezes nos últimos anos na Copa,
e Fiorentina e Atalanta, que já fizeram umas 2 ou 3 semifinais nos últimos anos. Tem a Roma também, que o desempenho tem sido irregular por conta de algumas lesões, por conta de gente meio abaixo. Tinha o desempenho de Dybala e Lukaku, mas parece que falta alguma coisa neles nos jogos grandes, que eles só apresentaram diante do Napoli. E ainda assim, depois que o Napoli teve as expulsões e tudo mais, ainda saiu um pouquinho a menos, mesmo com a volta do Pellegrini e tudo mais. Você tem o Napoli que de bola, honestamente, é o segundo pior time desse campeonato em bola jogada, só perde pro Empoli, que assim, perder pro Empoli também não tem como, e olha que o Napoli perdeu pro Empoli em campo, e assim, do Napoli é até difícil, porque teoricamente o ponto positivo desse time seria o individual de, atenção, ainda estamos falando do atual campeão italiano, mas assim, o coletivo do Mazzarri, bem, era difícil esperar de alguém que já estava aposentado, como era o caso do Mazzarri, era difícil esperar de alguém que a bola aposentou, e pior ainda quando suas estrelas não têm jogado bola. O Kvaratskhelia não tem jogado tanta bola, você tem as ausências do Osimhen e do Anguissa, o Zielinski, entre esse vai e não vai para Inter está ridículo, e não é no nível, no sentido Everaldo Marques, é ridículo, terrível, terrível, assim, um dos... Tipo, assim, a gente devia fazer seleção dos piores do campeonato, ele seria capitão da pior seleção do campeonato, o Zielinski. Fora o nível terrível da defesa, em que só sobrou Hackman e Juan Jesus, que nível. E tem essas outras questões de lesões, a questão da falta de contratação, e de repente o De Laurentiis vai tentar trocar pneu com o carro andando, não vai. Até contratações que teoricamente seriam simples, tipo essa do Samasic, que nem joga na Udinese, não vem, então fica essa bagunça. É até bom a gente falar bastante do Napoli agora, porque quando chegar na hora decisiva do campeonato, o Napoli já vai estar de férias, que não vai ter mais nada para brigar nesse ritmo. E sobre Torino e Monza, o Torino é aquilo que eu falei na questão Buongiorno. O Torino defensivamente é bom, produz bons números, principalmente pelo seu trio de zaga, pelo trabalho do Ivan Juric. Claro, eu tenho lá minhas ressalvas com o Vanja Milinkovic-Savic, mas tem suas qualidades também. Mas em termos de ataque, eu acho muito pouco em relação aos atacantes que tem. Até em relação ao Sanabria, que é meio altos e baixos. Em relação a Duvan Zapata, eu esperava muito mais que isso. Dava para fazer algo melhor com a ofensividade que tem. E o Monza, assim... Você tem jogos competitivos, um time competitivo até, dá pra dizer isso também. O Monza tem lá uma equipe que vem de cara suas derrotas, que faz jogos bons e tudo mais. Você tem as partidas de qualidade do Colpani, principalmente do Di Gregorio, que é com folga o melhor goleiro do campeonato. Mas assim, tem alguns que eu vou te confessar que eu esperava um pouquinho mais. Talvez um pouco mais do Pessina, um pouco mais do Churria. Assim, um ataque mais prolífico. Tudo bem que assim, talvez o Lorenzo Colombo nunca tenha apresentado um nível de gols assim, que fizesse, nossa, desde quando ele era a promessa do Milan. Mas assim, eu esperava um pouquinho mais disso também. Vou te dizer que eu tô surpreso com a temporada do Monza do Kyriakopoulos. Ele tá jogando direitinho e nunca vi nada demais nele no Sassuolo, não. Nelson, vou partir pro outro pelotão com um cenário parecido com o que eu passei pro Caio. Porque a gente sabe que esse terceiro pelotão, a gente entende que esse terceiro pelotão, ele começa no Genoa. Mas, conforme eu for passando aqui pela pontuação, manda o João Kleber e fala para eu saber onde é que termina esse pelotão, porque já é uma zona... a gente tem Genoa, Lecce e Sassuolo, que pra mim são esse terceiro pelotão. Eu não sei se eu deveria colocar mais alguém nesse terceiro pelotão, porque aí já começa a galera que briga contra o rebaixamento. Então, assim, depois do Genoa, tem Genoa, 12º com 21 pontos, empatado com o Lecce também com 21 pontos. O Sassuolo
que, como o Caio já citou anteriormente, não faz um bom campeonato, mas vai lá e consegue uma vitória contra a Fiorentina na última rodada, por 1-0. E aí depois a gente tem o Frosinone, com os mesmos 19 pontos do Sassuolo, e a Udinese com 17. É aí, João Kleber, que a gente para? Ou nem a Udinese entra nessa aparente zona de segurança? Pra mim é Genoa e Lecce, só. Sassuolo não tá jogando bem. Há pouco tempo estava até mais embaixo, ganhou da Fiorentina e subiu, né? Tava com 16, estava bem ameaçado do rebaixamento, pela zona de rebaixamento. E o Frosinone, como a gente falou, né, no início da temporada, era o pior time. Melhorou bastante, veio fazendo bons jogos, mas já está 6 rodadas sem vencer. E isso pode pesar. É um elenco muito jovem, uma média de idade de 24 anos. E isso pode acabar pesando nesses momentos mais complicados. O time está em queda livre no campeonato. Você pode comparar com o Lecce, por exemplo, que é um time que é um pouco mais velho, mas que ainda tem muitos jovens. É um time que está conseguindo ainda se segurar. O Lecce é um time que empata bastante, né? Tem 9 empates. O Frosinone não tem empatado muito, tem perdido. Então acho que isso acaba fazendo a diferença. O Frosinone, para mim, está nessa briga aí. A Udinese é um dos piores times do campeonato, tem jogado muito mal. Achou uma vitória. Esse comentário aí a gente pode gravar e fixar para todas as temporadas, né? Que a Udinese é um dos piores times do campeonato. O Udinese, desde que o Di Natale se aposentou... Sejamos justos, não era tão ruim assim. Mas assim, se vocês falam, por exemplo, que o Frosinone não empata, que não sei o que não empata, o que você diz de um time que tem 11 empates? E 2 vitórias, né? E sendo que uma vitória contra o Bolonha, que foi totalmente surpreendente, é bem recente, né? Então a Udinese tem empatado muito e está fora da zona do rebaixamento por causa dessa quantidade de empates, né? Mas eu não vejo um time com muita capacidade de ir além. A volta do Tioff, né, a Udinese, até deu uma melhorada no time, é verdade, porque o trabalho do Sotil deu uma esgotada, né, da última temporada, como o Caio falou, não foi tão ruim. Tinha algumas peças, né, individualmente ali que se destacavam, o próprio Samardzic, o Beto fazia seus gols, mas é uma pobreza terrível, né, que a Udinese tem mostrado. Então eu não atiro dessa briga contra o rebaixamento, que aí eu acho que vem já coloco nesse outro pelotão que vem aí pela frente. Que eu já vou colocar pro Caio agora, mas eu gosto da sua elegância, Nelson, porque você falou que o time da Udinese é um time com pouca capacidade no elenco. É o famoso ruim, né? É um time ruim, o time da Udinese. E, Caio, vamos ao último pelotão, assim, de uma forma nebulosa, porque como o Nelson acabou de citar, Frosinone e Udinese estão ali no não vai, não vai. Mas a gente tem o Cagliari com 15 pontos, o Verona com 14, Empoli com 13 e Salernitana com 12. A escadinha perfeita ali, né? 15, 14, 13 e 12. Quem já tá com, como diria o querido Silvio Luiz, com aquele cheiro azedo a mortadela desses 4 aí? Ou não tem ninguém, todo mundo ainda tá... Ninguém pode beijar a viúva ainda, como também diria Silvio Luiz? Sinceramente, eu até sendo coerente com o que eu falei ali entre Fiorentina e Monza, eu acho que até o Genoa e o Lecce estão nesse negócio. O terceiro e o quarto pelotão, para mim, estão juntos. De certa forma, é que Genoa e Lecce ainda conseguem resultados, tem peças, o Genoa tem jogadores que têm feito bons jogos, você tem uma expectativa... Perdeu um hoje, inclusive, né? O Draguzinho indo pro Tottenham. Exatamente, a perda do Draguzinho, assim, eu acho que vale ficar de olho nesse quesito, porque era o ponto positivo defensivo do time do Gilardino. Tem olho no Retegui também. O Lecce, você pode ficar de olho também. O Sassuolo, eu acho que é uma das grandes decepções, assim, de certa forma, porque o trabalho do Alessio Dionisi, pra mim, é pouco seguro defensivamente. É jogo, assim, pra nossa, as pessoas ficarem olhando entretenimento, não sei o quê. A formação de jogadores, não sei o quê. Aí chega na hora do vamos ver, vai lá e perde. Mas ele tá lá, tomando ponto perdido e tudo lindo, não sei o quê. E o Sassuolo que não se cuide. Frosinone vale se cuidar, mas esses
estão brincando de slackline no precipício já desde o começo do campeonato. A Udinese, assim, por bola é uma das piores, mas assim, eu acho que tem melhorado, pode, assim, de repente, num desempenho defensivo dar uma crescida. Eu achava que o ataque poderia produzir mais com os atacantes que tem. Eu imaginava uma temporada melhor da Udinese. Do Cagliari, eles conquistaram muitos pontos a fórceps e essa é a razão deles estarem fora da zona do rebaixamento. E eu acho que até, tipo, da maneira com que o time tem, do jeito, o coração que as coisas levam, o coração que Don Claudione leva, você pode talvez esperar algo de positivo. Você tem alguns retornos importantes nesse segundo turno, o Nandes voltando de lesão, você tem o Nicolas Viola. Eu acho que, assim, precisa melhorar o ataque porque... Assim, o Pavoletti é meio, assim, ele é capaz de te fazer um gol de bicicleta no último minuto, mas também ele é capaz de passar jogos sem fazer gol. Petanha e Lapadula nem se fala. Tem o Luvumbo também, angolano, que é muito bom jogador, mas eu acho que esse time pode crescer e pode fazer melhor. E Don Claudione pode fazer. Aí entramos na zona da degola. A começando pelo último, a Salernitana eu achei que melhorou um pouco nos últimos jogos em relação a desempenho. Vendeu cara a derrota para Juventus, você teve vitória nas últimas partidas e assim, mesmo a virada só foi consumada depois de uma expulsão. Você tem gente crescendo, você tem tem Antônio Candreva, você pode confiar. Sim, exatamente disso. É bem verdade que assim, você teve uma das peças que foi o Mazzocchi e foi embora. E o Mazzocchi, bem, ele disse que sonhava jogar 1 minuto com a camisa do Napoli, jogou 4, foi expulso. Parabéns. Foi muito bem, realizou o sonho muito sobra ainda. Um sonho único, 4 minutos. Mas enfim, você teve a saída do Mazzocchi, você teve Candreva. Eu acho que assim, pode melhorar o desempenho do Boulaye Dia, que eu acho que a chave para essa possível virada da Salernitana é o Pippo Inzaghi melhorar o Boulaye Dia, fazer dele um cara mais prolífico ainda do que foi temporada passada. A questão Empoli é uma questão assim que, tipo, embora você tenha peças jovens boas, você tem goleiros bons, alguns defensores e meias assim, cara, o ataque é terrível. Terrível, não dá para esperar algo de Cambiaghi, de Cancellieri. O Caputo, coitado, sofre. Se você vê, então, o meio terrível. O que eu vou falar de positivo do Empoli? Não tem. Agora, sobre o Verona, é complicado também, que o Verona é um time que vende caro os seus jogos, que tem suas peças também. Você tem um Cyril Ngong, que tá bem e tal. Tudo bem, ele não quer ficar muito lá, mas assim... É um bom jogador, tem criado muitas coisas. Você tem o Foloruncho, que tem ido bem. Um ataque que tem ido bem até, de certa forma. Contrariando a lógica de Allo Blue de ter times melhor defensivos nos últimos anos. E uma capacidade defensiva maior. Mas, ao mesmo tempo... eu acho que a defesa poderia até... Ela até é mais segura para o seu pelotão, mas... Os pontos bestas que o Verona perdeu, se você for olhar, já deveria estar fora da zona. E o Cagliari, e assim, dessa turma de baixo, a diferença do Cagliari pro Verona é que o Cagliari consegue arrancar ponto quando ninguém espera mais nada dele. Não, e todo ano tem um time que cai, né? Ou um ou mais, que a gente olha e fala assim, para ele, tem um time ruim, tem um time que já cai com rodadas antecedentes. Mas todo ano tem um que a gente fala assim, talvez esse aí merecesse uma melhor sorte, teve um pouquinho de azar e tal. O Verona tá com esse cheiro pra mim. Sinceramente, desse negócio aí, acho que Cagliari e Verona tem desempenho melhor que por exemplo, a Udinese. Uhum. Tudo bem, até do Sassuolo. Melhorou. Até que o mas Sassuolo. assim, sim, até do Sassuolo que é terrível. O Sassuolo tudo lá é lindinho e tal, mas... positivo assim, eu sei que você é um hater do 2, Sassuolo, 3. Caio. Mas deixa eu te cortar porque a gente tá com o tempo chegando ao final e a gente ainda não falou de Copa Itália. A gente tem as semifinais definidas, né? A gente tem
Fiorentina e Atalanta de um lado e Juventus e Lazio do outro, não temos tempo, como eu acabei de falar, para fazer raio-x, mas Nelson, queria que você falasse disso aí, dos confrontos, né, desse uma breve pincelada, mas com foco na Juventus, porque como a gente falou durante o programa, a Juventus na Copa tem se mostrado um time mais... Meu Deus, eu não acredito que eu ia falar isso. Mas um time mais alegre, não alegre com I. Um alegre com E, né, Nelson? Ousadia e alegria. Eu acho que a questão da Juventus na Copa é que pegou a chave mais acessível, né? Pegou a Salernitana e depois o Frosinone. Então, conseguiu fazer placares dilatados, né? Mas no final das contas, tirando a Inter, né, que nos últimos anos é até bicampeã da competição e vinha chegando com frequência à semifinal, a gente tem uma semifinal de equipes que frequentam as partes mais avançadas da competição com frequência, né? A Atalanta é a quarta semifinal em 7 anos, Fiorentina a terceira semifinal seguida, a Juventus não preciso nem dizer, né? Já são em quase 70, em pouco mais de 70 edições da Copa Itália, foi a semifinal mais de 35 vezes, então está sempre lá. Lazio também campeã da Copa Itália várias vezes nos últimos anos, então a gente tem uma semifinal que, digamos assim, deu até um pouco da lógica, né? A surpresa, entre aspas, acho que foi o Milan ter sido eliminado em casa pela Atalanta, mas se a gente for colocar na lógica da Copa, não foi tão surpreendente assim. A gente tem semifinais bastante, não vou dizer óbvias, mas umas semifinais até um pouco esperadas, né? Talvez, como eu falei, a decepção tenha sido a Inter, né? Que perdeu para o Bologna, poderia ter feito uma quarta de final com a Fiorentina, e aí a gente estaria mais ou menos mantendo esse discurso pela quantidade de vezes que essas equipes chegam às semifinais. Aí ia ser o clubinho de sempre, né? E, só para fechar, eu acho que o Vlahovic tem que abrir um pouquinho o olho, hein? Que o Milik tá pedindo passagem. É bem verdade que o Vlahovic, ele volta e meia tá convivendo com lesões, nunca são lesões graves, mas a gente sempre vê o Vlahovic ali meio baleado, né? Caio Bittencourt, muito obrigado por mais uma participação e se tiver mais algum destaque muito breve aí, por favor. Eu tenho um, mas vou ser gentil e ceder. Mas rapidinho. Não. Nesse aspecto, assim, destacar o derby mesmo, o derby Lazio e Roma, que, assim, dentro do que a gente espera dos derbys, foi, assim, um jogo melhor que o último, que o derby do campeonato, que foi terrível, mas, assim, a Lazio soube, assim, jogar o jogo de gladiadores, o famoso derby não se joga, derby se ganha, e eu achei, assim, algo que pode mudar para melhor a temporada da Lazio, mas que pode ser um sinal de alerta, principalmente para a temporada da Roma. Vale um olhar, assim, com relação até ao caos que teve com as expulsões, a expulsão do Mancini, todas aquelas coisas que rolaram no extracampo, o Mourinho reclamando como sempre, e eu acho assim que serve um sinal de alerta, mas assim, e aquele negócio que desce macio e reanima para Lazio do Sarri, que de repente é aquela coisa que precisava para dar um start na temporada. Porque se o confronto, por exemplo, na Champions League lá na frente ficou difícil, o top 4, a classificação para a próxima, é bem visível para Lazio. E por Nelson tá melhorando. Nelson, consideração final no pique também. Não, vou destacar o McKennie, já que a gente falou da Juventus, né? Tem jogado muito bem, nem ia ficar. Foi rebaixado pelo Leeds, ia ser chutado pela Juventus, acabou ficando e tem sido um dos jogadores mais interessantes da Juventus nessa temporada. Contra o Frosinone, por exemplo, só não foi melhor que o Milik, né? Que fez 3 gols. E o maior gerador de conteúdo nas mídias sociais da Juventus, que pra mim não vale de nada, mas se você que está nos ouvindo, está aqui na nossa presença, gosta, McKennie é um influencer nas horas vagas também. Ou ele é o meio campista nas horas vagas, agora eu já
já tô ficando um pouco confuso. E meu destaque final vai para uma notícia triste, né? O Sven-Goran Eriksson, quem é Laziale com certeza vai se lembrar desse nome, vai se lembrar dessa figura. Anunciou que está com câncer já em estágio terminal, pareceu até um pouco já tranquilo com a situação, mas o torcedor Laziale, que acompanhou a equipe da Lazio no começo dos anos 2000, vai se lembrar daquele campeonato, onde ele era o treinador. E não só o da Lazio, também esse técnico da Roma, tem muitas histórias na Série A e muitos textos da Calciopédia também. A gente conta muito a história dele também, a história de alguns dos heróis da bola que se foram, que teoricamente Zagallo e Beckenbauer não teriam relação com a Série A. Errado, com a Calciopédia normalmente você conta as histórias de quando eles enfrentaram a Itália. Se procurar direitinho, todo mundo está na Calciopédia. O mundo inteiro já passou por algum texto na Calciopédia. A gente se despede então de edição de número 23. Quase todo mundo, só quem merece, né? E alguns que não merecem também. Mas a gente vai se despedindo então da edição de número 23. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui com a gente. Muito provavelmente voltaremos falando de competições europeias, né, na próxima vez que a gente falar aqui, mas melhor não garantir nada, vamos deixar aí para o tempo decidir o que vem e o que irá acontecer com as competições e com as equipes italianas. Mas voltamos em 2 semanas. Agradecemos mais uma vez a audiência até aqui. Um arrivederci e tchau.